Olha, Gabriel, esses pedaços de madeira um dia formaram uma parada de ônibus. Nós estamos aqui na rodovia AC40, onde um grave acidente acabou vitimando duas pessoas. Uma criança de 8 anos e a mãe dessa criança, que estavam exatamente nessa parada de ônibus. Aqui ao lado existe até mesmo a marcação, ponto de parada, que era onde esses dois estavam momentos antes de serem atingidos por um caminhão. Nesse ponto aqui da C40 foi onde tudo aconteceu. De acordo com as informações repassadas pela polícia, o condutor do caminhão, identificado como Florisvaldo Ribeiro dos Santos, ele que tem 49 anos, ele estava trafegando nesse caminhão baú, no sentido Rio Branco, Senador Guiomar. Foi quando ele acabou perdendo o controle da direção. Observe nessas imagens de um circuito interno de segurança que provavelmente ele tentou fazer o desvio de uma motocicleta, mas ele acabou perdendo o controle da direção. E aqui no local a gente observa as marcas. Exatamente nesse ponto aqui da via, a gente observa as marcas de frenagem de um lado da pista para o outro. Ele, ao perder o controle da direção, veio de lado, como você observa, cortou aqui pela pista contrária e atingiu essa parte. E era exatamente aqui onde você observa as marcas de pneu que havia essa pequena parada, uma parada de ônibus muito simples, aquela de madeira, bem, que é só para cobrir mesmo as pessoas que estão nela. E era aqui nesse ponto que nessa parada estava tanto uma criança, o Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, e a mãe dele, a Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos. Com o impacto, logicamente, como o Madison até mostrou para você, a parada ficou totalmente destruída e o pequeno Isaac, de 8 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, morreu no momento do impacto. Populares que passavam por aqui acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. 2 viaturas foram empenhadas nesse atendimento, sendo uma delas de suporte avançado. Foram os paramédicos do SAMU que constataram a morte do pequeno Isaac assim que chegaram aqui, mas a mãe dele, a Natasha, ainda estava com vida. Ela então recebeu ali os primeiros atendimentos no local, depois foi conduzida para o pronto-socorro de Rio Branco. Acontece que horas depois ela não resistiu aos ferimentos e já no PS também, infelizmente, morreu. Ela havia sofrido fraturas por todo o corpo, fraturas gravíssimas que acabaram culminando na morte dela lá no PS. Já em relação ao condutor do caminhão, o Florisvaldo, de 49 anos, ele também ficou machucado, sofreu cortes na região da cabeça, mas ele permaneceu aqui no local. O batalhão de trânsito, após fazer o isolamento da área para o trabalho pericial, também submeteu o Florisvaldo ao chamado teste do etilômetro, o popular bafômetro. Ele foi submetido 2 vezes e nas 2 vezes ele acabou testando positivo para a utilização de álcool. Com essa comprovação que ele havia feito uso de bebida alcoólica, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de flagrantes. Acontece, Gabriel, que já na tarde de domingo, ele foi para a audiência de custódia e foi colocado em liberdade. Mas essa decisão foi contrária ao que o Ministério Público queria e, baseado nessa decisão, o MP informou por meio do promotor de justiça, Thales Trani, que irá recorrer da decisão que colocou Florisvaldo em liberdade. Vejamos o que disse o promotor de justiça. O flagranteado foi apresentado na audiência de custódia na data de hoje e, analisando os autos, o Ministério Público entendeu que seria por bem a conversão do flagrante em preventiva, porque o flagranteado dirigia embriagado, houve 2 mortes, uma de uma criança, e a mãe, fato grave, percebe-se pelo vídeo que o caminhão estava numa velocidade fora do normal para aquela via, que tem muita gente, ciclista, pedestre, carro, motocicleta. Então, infelizmente, não foi o entendimento da Justiça que o liberou na data de hoje. Entretanto, o Ministério Público irá recorrer dessa decisão
para que a gente reverta e o mesmo espere preso e responda por homicídio, duplo homicídio por dolo eventual, que já está tendo muitos casos desse sentido aqui no estado do Acre, principalmente em Rio Branco. A gente tem que dar um basta nesse trânsito assassino que tem deixado tantas famílias enlutadas e entristecidas, né? Pessoas inocentes que estavam ali em lugares que, infelizmente, perderam a vida por causa de irresponsabilidade de alguns condutores. Bom, como disse o doutor Thales Trani, o Ministério Público irá recorrer dessa decisão. Agora, claro, é aguardar os próximos dias. E só antes da gente finalizar, aqui no local ainda, a gente até tem que tomar cuidado, porque ainda existem muitos objetos por aqui, pedaços aqui de fios, mas o quanto ficou cavado exatamente essa parte aqui do barro, a gente consegue ter uma noção do impacto, da força do impacto. E observe aqui na frente, se o Márcio fizer esse caminhozinho mostrando, olha o quanto o caminhão acabou cavando aqui nessa passagem, que mostra mais uma vez, como eu disse, a força do impacto. E foi exatamente por isso que tivemos 2 vítimas em uma situação como essa. Uma situação lamentável, mas que deve ter o desenrolar ainda pelos próximos dias. Imagens de Matos Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.